seja bem-vindo a mais um Boletim AIDS 2020, em que a gente destaca as principais pesquisas que foram apresentadas na 23ª Conferência Internacional de AIDS, que aconteceu pela primeira vez na história de forma virtual, na primeira semana de julho. Por sinal, a gente fez uma cobertura especial desta que é o maior, o mais importante evento científico de HIV/AIDS do mundo. Você pode conferir no IGTV do nosso Instagram e também na timeline do Facebook. Tá muito legal, com pesquisas imperdíveis. E hoje nós convidamos a doutora Brenda Hogland, que é médica infectologista e pesquisadora do Laboratório de Pesquisa Clínica em ST-AIDS do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, da Fiocruz, para conversar com a gente sobre o estudo IMPREP, um projeto de implementação da PrEP em 3 países, incluindo o Brasil. Ela, por sinal, é coordenadora geral do projeto IMPREP. Olá, Brenda, muito obrigado por aceitar nosso convite, seja muito bem-vinda. Muito obrigada que você fez esse convite para mim, é uma grande oportunidade. Imagina, a gente que agradece. Para a gente começar então, Brenda, acho que é importante para a gente explicar para quem está nos assistindo também o que é o IMPREP. Explica para a gente, por gentileza. Então, o IMPREP, ele é um projeto de implementação da PrEP que ocorre em 3 países, no Brasil, no México e no Peru. Porém, no Brasil, o objetivo do IMPREP ele é um pouquinho diferente para Peru e México, porque no Brasil a gente tem a PrEP disponibilizada no SUS e o IMPREP ele começou junto com a implementação da PrEP no SUS, com o objetivo de monitorar essa implementação. Então, a gente trabalha junto com o Ministério da Saúde, complementando dados para o Ministério da Saúde sobre essa implementação e trazendo com o projeto outras ações que não estão previstas hoje na política de PrEP, como a pesquisa de IST, né, através do swab anal, o uso da carga viral antes de iniciar a PrEP, como pesquisa de infecção aguda, e a gente também coleta amostras de sangue num papel de filtro para avaliar o nível de medicação no sangue, ou seja, é uma forma de avaliar a adesão. Então, o IMPREP no Brasil, ele traz esse dado complementar para o Ministério, assim ele pode analisar o sucesso da implementação dessa política. Perfeito. E no Peru e no México, então, a PrEP ainda está sendo implementada? Exato. Na verdade, para o Peru e o México, o estudo ele vai trazer dados para Peru e México de como seria feita essa implementação. Porque antes do IMPREP, no Brasil, a gente tinha um projeto de implementação de PrEP, que era o PrEP Brasil, também conduzido pela Fiocruz. O PrEP Brasil ele foi o precursor de dar dados para o Ministério da Saúde de que PrEP era viável a sua implementação no Brasil. Então, o PrEP Brasil ajudou a decisão de implementação PrEP no Brasil. E o IMPREP, o objetivo principal para México e Peru é que dê dados para esses países para que eles possam também mostrar aos seus governos que a implementação é viável. Perfeito. Eu lembro que até recentemente aqui no programa de DST-AIDS a gente fez um post falando sobre os primeiros resultados de pesquisa de PrEP lá em 2010 e lembrando que aí, cerca de 8 anos depois, a PrEP chegou ao SUS aqui, pelo menos na capital paulista. Muito legal essa evolução da pesquisa até ela se tornar uma política pública. Sem dúvida, que foi através, só complementando, que foi através do IPREX, que também foi conduzido na Fiocruz. O IPREX foi a nossa grande escola. A partir do IPREX, a gente pôde gerar o PrEP Brasil e fazer os dados brasileiros. E hoje o IMPREP, ele funciona nesse monitoramento dessa implementação. Realmente, assim, é uma trajetória bonita, né? Sim, com certeza. A gente também convidou a Brenda para conversar com a gente sobre a pesquisa IMPREP que foi apresentada em algumas sessões da 23ª Conferência Internacional de AIDS.
Uma delas falou sobre a PrEP na América Latina. E foi muito legal, porque o Giovanni Ravassi, que ele trabalha na Organização Mundial da Saúde, na Organização Pan-Americana de Saúde especificamente, e ele falou que ele fez uma contextualização até chegar na apresentação da Valdileia Veloso, que é também do Instituto de Infecções, de Doenças Infecciosas da Fiocruz. E aí ele apresentou, então primeiro ele fez uma contextualização da PrEP na América Latina, que ela começou a ser disponibilizada em 2017, e em 2019 a PrEP na América Latina somava cerca de 20 mil usuários de PrEP. E do Brasil, só o Brasil representava 75% desse total. O que é um avanço muito importante, né? Mostra a resposta brasileira em destaque na América Latina. Só que a gente pensando que ela foi iniciada em 2017 na América Latina, só em 2019, 67% desse total iniciou em 2019. Então, a gente vê uma escalada, né, de crescimento de usuários de PrEP. Isso é muito bacana. Então, foi feito primeiro uma contextualização para depois a Valdileia fazer essa apresentação do INPrEP, que a gente agora conversa com a doutora Brenda sobre isso. Ela reforçou, Brenda, você até me corrija se tiver alguma informação atualizada. Ela disse na época que o projeto estava implantado em 14 locais de 11 cidades, sendo uma delas a capital paulista. Me conta, o projeto ainda está em andamento? Qual é o prazo de encerramento? Como é que funciona? Então, esse projeto começou em 2018, em janeiro de 2018, exatamente no momento que a PrEP também foi implementada no SUS, e a gente distribuiu os centros de PrEP, esses 14 centros, nas 5 regiões, de forma que a gente pudesse ter um retrato mais próximo da realidade do que estava acontecendo em cada região nessa implementação. Se havia diferenças da implementação no norte, no nordeste, no sul, no sudeste. Então, esses 14 centros permanecem ativos. Nós estamos entrando no 3º e último ano do INPrEP. Então, o INPrEP ele tem previsão de ser finalizado em junho do ano que vem. Então, a gente tem um ano, mais ou menos, a partir de agora. Ele é um projeto financiado pela Unitaid, com a participação do Ministério da Saúde dos 3 países. Então, é um projeto de colaboração. E ele está nesses 14 centros ativamente. E nesse 3º ano, que eu acredito que você mais na frente vai me perguntar, a gente tem agora um objetivo específico, que é a avaliação da implementação da oferta de PrEP sob demanda. Porque sim. Hoje o INPrEP ele oferta a PrEP exatamente como o PCDT do Ministério da Saúde, o uso da PrEP oral diária, 1 comprimido por dia. E lá na frente, eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a PrEP sob demanda, que é o objetivo agora do 3º ano do INPrEP. Perfeito. A gente conversa daqui a pouco sobre a PrEP sob a demanda. Voltando ainda sobre a apresentação da doutora Valdileia, ela disse que a pesquisa já traz resultados animadores, no sentido que a pesquisa concluiu que é possível a disponibilização da PrEP no mesmo dia, algo que a gente mantém aqui na cidade de São Paulo. O usuário chega na PrEP SUS, por exemplo, e ele pega o medicamento no mesmo dia. E o mesmo acontece para os usuários de INPrEP, não é isso? Exatamente, porque os estudos anteriores de PrEP, ele sempre envolveu uma triagem, né? Uma avaliação da pessoa, e a partir dos resultados de exames, aí sim essa pessoa recebia PrEP. E esse intervalo entre a avaliação e ela realmente receber, o que a gente avaliou nos estudos anteriores é que, como a PrEP ela é ofertada de fato para quem vai se beneficiar dela, ou seja, ela tem alguma questão em que ela tem dificuldade de gerenciar o seu risco em relação ao HIV, o que a gente vê é que quando a gente tem um intervalo muito grande entre a busca dela e ela de fato acessar a medicação, ela aumenta o risco de, no seu retorno, já estar infectada pelo HIV. Sim. Então, a ideia de iniciar no mesmo dia é exatamente a gente não ter esse gap, esse intervalo, e que ela está buscando, você está identificando que ela vai se beneficiar e ela sai com a medicação. E o projeto, ele vê que isso é seguro, porque, como eu falei logo no início,
a gente realizou carga viral para todo mundo no dia de iniciar a PrEP, com o objetivo de que, se aquela pessoa estivesse numa janela imunológica e o teste fosse um falso negativo naquele momento, eu teria a carga viral em andamento para avaliar se ela está infectada ou não, e num período de janela. Sim. E o que a gente viu é que, é claro que a gente identificou alguns casos, mas os casos são mínimos dentro desse total de pessoas que estão tomando a PrEP, mostrando que é seguro a gente testar e iniciar a PrEP no mesmo dia. Isso não vai trazer um risco adicional. Além disso, a gente avalia também a função renal, né, que existe uma preocupação dos rins, como que eu vou iniciar o medicamento e não vou olhar os rins dessas pessoas. Sim. O que a gente vê é que a grande maioria das pessoas que estão em PrEP são pessoas mais jovens, com boa saúde e que, de modo geral, não vai ter nenhum impacto com o uso do medicamento. E para aquelas que potencialmente podem ter algum risco, para essas a gente talvez tenha que aguardar o resultado. O mais importante é entender que a gente pode avaliar de forma individual cada pessoa, mas que, de modo geral, iniciar no mesmo dia é seguro. Não, perfeito, até para proteger esse usuário que foi até a unidade de saúde buscando essa forma de prevenção, então é importante que ele tenha acesso, essa pessoa tenha acesso o quanto antes à profilaxia, né? A doutora Valdileia também apresentou como resultado que as pessoas mais vulneráveis são também as mais difíceis de alcançar, né? A gente observa isso nos dados do Ministério da Saúde, que, por exemplo, as pessoas que se consideram gays e outros homens que fazem sexo com homens representam hoje a grande maioria de usuários de PrEP, né? E às vezes as pessoas trans e travestis é um pouquinho mais difícil de alcançar, né? Isso a doutora Valdileia também trouxe como resultados da pesquisa. E é o que vocês observam também em outros como um todo, né, Brenda? Sem dúvida. O projeto, além disso tudo que a gente falou até agora, o projeto ele tem um componente de ter em todas as cidades que o projeto está sendo conduzido, equipes de educadores de par. Sim, é fundamental. Então, nós temos educador de par HSH e educador de par trans, em todas essas 14 unidades, com o objetivo não de recrutar pessoas para tomar PrEP, e sim com o objetivo de educar em prevenção combinada. Então, perfeito. A gente tem essa equipe, eles participam de oficinas de treinamento conosco, call mensal para atualização de informação, e a ideia é que ele trabalhe na comunidade, levando não só a informação de PrEP, mas como da prevenção combinada como um todo. Exatamente para a gente tentar reduzir essa diferença dentro daqueles que já têm uma série de vulnerabilidades, deles virem a acessar a PrEP na unidade. Perfeito. Para quem não conhece, aqui na cidade de São Paulo, nós temos 5 projetos de prevenção em que justamente incluem educadores de pares nas suas comunidades. Então, como a Brenda disse, eles não falam só de PrEP para recrutar para a unidade de saúde, mas é falar sobre a prevenção combinada como um todo, desde a camisinha até as profilaxias, o indetectável igual intransmissível. Essa educação entre pares é fundamental, né? Um jovem conversando com um jovem, uma pessoa trans conversando com uma pessoa trans gera identificação. Isso é muito importante. Brenda, a Valdileia também apresentou na Conferência Internacional de AIDS, obviamente, né, o impacto do novo coronavírus na questão do projeto. Especificamente, a gente sabe, né, que a pandemia afeta a resposta do enfrentamento ao HIV. E ela disse que o projeto teve que se adaptar nesse período de pandemia, monitorando os casos e os pacientes antes deles irem na consulta, e mesmo durante a consulta é feito todo um atendimento especial. Você pode comentar brevemente com a gente o que foi feito nesse período? Sim, já em março, quando a gente verificou que ia ter todo esse impacto a pandemia no nosso país, infelizmente ainda está tendo impacto, a gente procurou medidas para garantir o acesso à PrEP para aquelas pessoas que persistiriam vulneráveis mesmo no contexto de distanciamento social, porque isso é muito importante.
apesar de haver todas as instruções de distanciamento e tudo mais, a gente sabe que algumas pessoas vão permanecer vulneráveis ou mais vulneráveis por conta de tudo que foi imposto com a pandemia. Perfeito. Então, para isso, a gente trabalhou modificando completamente a nossa agenda de acompanhamento no projeto. A gente fez contato ativo com as pessoas que a gente sabia que ia ficar sem PrEP nos próximos 7 dias. Então, priorizamos o agendamento de pessoas que ficariam sem PrEP na próxima semana, ao invés da gente seguir um cronograma de agenda antes pré-estabelecido. Fazíamos o contato com essas pessoas, ofertamos horários alternativos para ela vir ao serviço, fizemos ativamente a aplicação de um questionário de sintomas de Covid, porque aquelas que fossem sintomáticas não era recomendado nem ela circular na cidade, nem mesmo chegar na unidade de saúde, e também ela teve a oportunidade de que, se ela tivesse sintomática, a gente seguiria esse monitoramento de como ela foi evoluindo. Quando ela chega à unidade de saúde, a gente reduziu uma visita que poderia levar até 3 horas entre coleta de sangue, aguardar consulta médica e retirar o medicamento na farmácia. Ela foi reduzida para quase 1 hora, porque a gente priorizou apenas a realização do teste de HIV, porque, como vocês sabem, a gente não pode dispensar PrEP para quem já tem o vírus. Sim. Então, de todos os exames, o exame que não pode deixar de ser realizado para você receber um novo suprimento de PrEP é o HIV. Então, todas as pessoas realizaram só o teste. E o contato, a gente teve uma etapa de uma visita que a gente chama de semi-virtual. Essa pessoa ficou numa área aberta da unidade, recebia o telefonema do profissional de saúde, o profissional de saúde aplicava o questionário regular de acompanhamento de PrEP e recebia o resultado do teste de HIV. Sendo negativo, ele enviava para o telefone dessa pessoa a prescrição de PrEP e ela ia buscar na farmácia. Sendo assim, a gente reduziu o contato das pessoas em ambientes fechados, reduziu o tempo de permanência no centro e, para além da PrEP, a gente dispensou o autoteste. Perfeito. Porque o nosso plano é que, quando ela retornasse, daqui a 120 dias, porque também o Ministério ampliou de 90 para 120 dias, né? Para que a pessoa não precisasse ficar retornando ao centro. Em 120 dias, essa pessoa realiza o seu autoteste em casa, manda a foto do resultado para o profissional de saúde, ele verifica que esse teste está negativo e envia de volta a prescrição. Então, nessa segunda visita, o usuário ele vai diretamente para a farmácia e só retira o seu medicamento com um novo kit de autoteste. Então, tudo isso para reduzir o tempo da pessoa no serviço, reduzir a chance de aglomeração no serviço, tornar mais veloz todo esse processo e garantindo para aquelas pessoas que realmente precisavam continuar usando PrEP, apesar do contexto de isolamento social, para que ela pudesse acessar a medicação. Perfeito, então, sim. Foi mais ou menos isso, e a gente já tem até um trabalho publicado desse primeiro momento, já estamos fazendo um segundo trabalho, e a gente acredita que, para o futuro, essa é uma possibilidade de acompanhamento para algumas pessoas. Talvez não seja para todas, porque exige você ter telefone, exige você ter acesso à internet, exige algumas coisas que talvez para alguns não será possível. Mas para outros, talvez a gente possa até ampliar a implementação utilizando a telemedicina e o autoteste.
Perfeito. Essas medidas são importantíssimas nesse período de pandemia que a gente vive. Inclusive, né, essas medidas que a doutora Brenda compartilhou com a gente foram adotadas também para usuários do PrEP SUS, que não fazem parte, né, da pesquisa em PrEP. Então, as mesmas medidas que a doutora compartilhou com a gente, aqui na cidade de São Paulo a gente adotou também. Então, essa questão de distanciamento social na unidade, a retirada para 120 dias para as pessoas não terem que ficar retornando com frequência. Então, isso tudo foi mantido. Para a gente finalizar, então, essa sessão em que a gente está comentando agora ainda na Conferência Internacional de AIDS, queria só compartilhar também uma informação que eu achei bem bacana, que foi apresentada por representante da pesquisa no México, sobre a compensação de risco. São dados muito importantes que ele traz sobre que a PrEP, ela não muda muito o comportamento das pessoas. Então, ele mostrou, por exemplo, que quem tinha o número de parceiros sexuais, por exemplo, antes da PrEP, as pessoas tinham um determinado número. E depois da PrEP, esse número pouco variou. A maioria manteve a mesma coisa sobre o uso da camisinha. Quem já fazia sexo sem camisinha não parou de fazer ou passou a adotar por conta da PrEP. Então isso é muito importante, porque muita gente, às vezes, que não conhece essa forma inovadora de prevenção, critica a profilaxia, porque pode falar que ela vai aumentar o número de STs, por exemplo. E esse resultado que foi compartilhado nessa sessão, acho que esse é muito importante, que mostra que não é a PrEP que muda o comportamento. Se a pessoa já usava, não fazia sexo sem camisinha, ou fazia, não é a PrEP que muda. Isso é muito legal, né, doutora? Exato. Na verdade, a PrEP ela vem como uma resposta exatamente para esse público específico, que tem já questões de gerenciar o seu risco, gerenciar utilizando o preservativo. Então, na verdade, o que a PrEP traz é o entendimento da individualidade de cada pessoa. Perfeito. Essa ideia. Obviamente, o preservativo ele é excelente, ele é um método excelente. Ele previne o HIV, ele previne a IST, ele previne a gravidez, mas o fato dele fazer isso tudo não significa que ele se adequa a todas as pessoas. Então, a ideia da prevenção combinada é exatamente eu ouvir a demanda da pessoa e, junto com ela, dentro das tecnologias disponíveis, ofertar a ela o que melhor vai se adequar à vida dela. Então, a ideia da PrEP é ela ser mais um instrumento dentro da prevenção individualizada para cada pessoa. Perfeito. Vamos avançar na nossa discussão, então vamos para uma outra sessão em que o projeto em PrEP foi apresentado na 20ª Conferência Internacional de AIDS, que agora a gente retoma, que a gente conversou no comecinho da nossa conversa, sobre a PrEP sob demanda. Primeiro, doutor, explica para a gente qual a diferença da PrEP que a gente utiliza no SUS de uso diário para a PrEP sob demanda. O que é essa forma de prevenção? Então, a primeira coisa que é importante é a gente utiliza o mesmo comprimido. Uhum. Não é um comprimido diferente, continua sendo tenofovir associada a emtricitabina. Eu continuo utilizando comprimido por via oral. No entanto, ele é uma forma de uso para quem consegue gerenciar a sua vida sexual. Então, são para aquelas pessoas que conseguem planejar a sua vida sexual. Elas sabem que eu vou fazer sexo em determinado dia, em determinado horário, eu tenho um X números de parceiros. Então essa pessoa que consegue fazer essa gerência da sua vida, para ela, talvez ela não precise usar um comprimido todo dia. Ela possa usar o comprimido no momento que ela identifica que ela vai ter um risco. Então, a PrEP é para esse tipo de pessoa, é uma pessoa que tem uma prática sexual uma vez por semana, não mais que isso. Ela sabe o momento mais ou menos dessa prática, então ela vai utilizar 2 comprimidos nesse dia, pelo menos no mínimo 2 horas antes do momento que ela vai fazer sexo. Então é entre 2 e 24 horas antes da hora que ela vai fazer sexo. E depois ela vai utilizar um comprimido no dia seguinte e o outro 48 horas depois. É o que a gente chama 2-1-1. 2 antes, 1 no dia seguinte, 1 48 horas depois.
Então, a PrEP sob demanda é para esse público. Perfeito. É isso. A gente até conversa com algumas pessoas, né, que em vez de chamar sobre PrEP sob demanda, as pessoas até chamam dessa forma, né, 2 mais 1 mais 1, para ficar mais claro, né, que as pessoas têm que tomar nessa forma como a senhora comentou com a gente. E aí, nessa sessão, a doutora Brenda, inclusive, apresentou os resultados da pesquisa em PrEP sobre a questão sobre demanda. Compartilha com a gente, doutora, novamente, quais esses resultados que você apresentou na Conferência Internacional de AIDS. Então, como eu falei para você, agora nesse terceiro ano, a gente pretende ofertar essa modalidade de PrEP dentro do projeto, porque a modalidade de PrEP, pelo Ministério da Saúde, a recomendação é do uso diário. Uhum. Então, a gente vai avaliar num ambiente controlado, seguro, que é o projeto, a oferta dessa modalidade de uso de PrEP dentro daqueles que se encaixarem nisso e desejarem. E, para isso, antes da gente chegar nesse momento, a gente aplicou um questionário para todos os participantes do estudo para entender o quanto que eles sabiam dessa modalidade. E o que a gente percebeu é que a grande maioria não sabe da existência dessa modalidade. Imagino. E depois que a gente explica sobre essa modalidade, a gente ainda tem um percentual alto que não usaria por alguns medos. Medos de não ser tão eficaz, medo de não conseguir gerenciar a sua vida sexual conforme o esquema sob demanda 211. Então, o que a gente quer fazer ao longo desse ano é ajudar a desmistificar, né, esses fantasmas em relação à PrEP. E o mais importante, usar PrEP sob demanda, usar PrEP 211, não impede que a pessoa migre para a PrEP oral diária, se a vida dela modificar. Sim. Então, a ideia é que a pessoa ela possa cada vez mais gerenciar o seu risco. Se hoje, nesse contexto de vida, eu não tenho um risco diário, eu não preciso usar todo dia. Sim. Eu posso usar 211. E aí, daqui a 5 meses, 6 meses, mudou o meu contexto de vida. Então, eu passo a usar diário. Então, esse é o mais importante que o projeto quer avaliar e quer trazer. É o conhecimento e que aquelas pessoas que se adequem, elas possam usar e que elas entendam que elas podem migrar de um fluxo ao outro, obviamente, entendendo como se usa o 211. O mais importante é a pessoa entender, porque aí ela vai se beneficiar dessa nova forma de usar PrEP. Não, perfeito, é isso, né? As novas tecnologias se apresentando para que as pessoas escolham qual que é a melhor ferramenta de prevenção para o contexto dela, né? E eu achei interessante os relatos que a senhora trouxe da pesquisa de que pessoas preferiam a PrEP de uso diário, outras preferiam a sob demanda, então cada um vai definir qual a forma de tecnologia que melhor convém para o seu momento de vida. Achei isso muito bacana. Inclusive, nessa sessão, um estudo do Vietnã mostrou que as pessoas mais jovens preferem a PrEP diária e um pouquinho mais velha preferem a PrEP sob demanda. Claro que isso é uma média, um estudo muito local, mas é um resultado bem bacana que foi compartilhado na Conferência Internacional de AIDS. E para não tomar mais seu tempo, doutora Brenda, gostaria só de finalizar a nossa conversa, perguntando também que a senhora comentou que um dos diferenciais do INPrEP, diferentemente da PrEP SUS, é que ele inclui uma rotina de exames um pouquinho diferente, que inclui, por exemplo, a realização de testes de clamídia e gonorreia. Aqui, por exemplo, na cidade de São Paulo, nós tivemos o SAI, que é o Serviço de Atenção Especializada CECI, Fidelis Ribeiro, fazendo esse teste pelo projeto. Compartilha com a gente essa experiência, como é a realização desses testes, qual a importância de a gente monitorá-los? Então, o mais importante que hoje ainda no Brasil a gente, na verdade, faz um diagnóstico sindrômico das ISTs. Isso. E o que é um diagnóstico sindrômico? A pessoa tem sintomas compatíveis com aquela IST e eu oferto o tratamento. No estudo, na verdade, a gente pesquisa ativamente a presença de gonorreia ou clamídia em pessoas que não têm sintomas. Por quê? Porque
essas infecções elas podem ser assintomáticas em boa parte das pessoas. No entanto, a presença delas no organismo favorece a entrada também do HIV, porque você tem uma IST ativa que não está tratada. Elas só são tratadas se tem sintomas. Então, o projeto está tentando mostrar qual é o nível de pessoas que têm infecção assintomática e tentando, porque a gente sabe que a pesquisa de gonorreia e clamídia através de um suave anal, o que é o suave anal? É um pequeno cotonete que é passado na região anal da pessoa e a gente manda isso para uma cultura e identifica a presença de gonorreia e clamídia. E quando a gente identifica, a gente oferta o tratamento para ela e para os seus parceiros que ela identifica. Dessa maneira, a gente está reduzindo a presença de IST, né, nessa população. E o que o estudo quer mostrar é que, possivelmente, ofertar esse teste para populações específicas pode ser benéfica dentro do controle também da epidemia de HIV. Perfeito. Então, não necessariamente esse teste precisa ser feito para todo mundo, mas algumas populações específicas se beneficiam de fazer porque você identifica precocemente uma infecção e você trata. Então, o que o projeto quer mostrar lá na frente é que talvez dentro da política pública de saúde, investir nesse teste para usuários de PrEP seja positivo dentro do controle final da epidemia de HIV. Que legal. Inclusive, com base nessa experiência do INPREP, a cidade de São Paulo lançou um projeto de pesquisa para justamente ofertar os testes de clamídia e gonorreia para usuários de PrEP. Isso é muito bacana. A gente começou inicialmente numa unidade de saúde, o Centro de Testagem e Aconselhamento de DSTA de Pirituba, que fica aqui na região norte da cidade, e agora a gente também vai ofertar para algumas unidades num projeto piloto, vai ampliar. A ideia é justamente analisar esses resultados e cada vez mais esses testes serem ofertados em mais unidades para que os usuários de PrEP também incluam esses testes na sua rotina de monitoramento, que hoje já inclui a sífilis e a hepatite B e C. Como a doutora Brenda disse, é muito importante a gente monitorar essas ESTs para esses usuários de PrEP, porque tem alguns estudos que mostram que uma pessoa com uma EST ativa pode ter até 18 vezes mais chances de contrair o HIV, né? E não só pensando na questão do HIV, é muito importante essa rotina de consultas dessas pessoas que fazem uso de PrEP para monitorar uma EST, porque se a gente monitora de mês em mês, assim, um pouquinho, com intervalo curto, a gente vai identificar o quanto antes essa EST e a gente vai conseguir tratar e a gente vai evitar que essa infecção seja transmitida. É uma proposta muito bacana, né, doutora? Exatamente. O mais importante que a gente vê com a PrEP, ter inserido a PrEP no SUS, é que quem busca PrEP, ela não está só tomando um comprimido que vai prevenir ela do HIV. Ela está vendo a sua saúde, principalmente sua saúde sexual, de forma regular. Perfeito. A cada 3 meses ela faz as suas sorologias. Dentro do projeto, agora a gente vai ampliar a testagem de gonorreia e clamídia também a cada 3 meses. Então, é um pacote de saúde sexual. Isso é o mais importante. A PrEP é para manter a sua saúde. E não, a ideia não é doença, a ideia é saúde. Perfeito. Prevenção. Muito bom. Sim, sim. Doutora, eu gostaria de agradecer novamente a senhora ter aceitado o nosso convite, a gente ter compartilhado essas informações tão importantes para a gente avançar mais na questão da política pública de PrEP aqui no Brasil e aqui especificamente que a gente está falando na cidade de São Paulo. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada, pode sempre contar comigo. O mais importante é a gente estar divulgando, ampliando a educação em prevenção combinada. Então, eu que agradeço o convite. Perfeito. Obrigado e a gente se encontra numa próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.